Bom dia! Bom dia. Ora viva! Cá estamos nós, mais uma vez. É verdade, de forma mais informal desta vez. Exatamente. Ora bem, quem é o Luís Miguel? Bem, quem é? Podia de começar a dizer aquilo que toda a gente faz, que pega no seu cartão de cidadão e diz que é um cidadão português, nascido em 1979, já vai há algum tempo. Oh! E que é uma pergunta fácil e difícil de responder. Como eu estava a dizer, não sou provavelmente uma pessoa que gosta muito de falar sobre mim. E quando eu falo, normalmente, por exemplo, normalmente nós apresentamos, quando é preciso profissionalmente, com o nosso currículo. E o meu currículo é dos mais curtos que tu vais encontrar, porque eu acho que não tenho que dizer, só tenho que dizer o essencial. Claro. E depois o desenvolvimento. Olha, se alguém quiser, depois vá lá procurar. Hoje em dia, na sociedade de informação que nós temos, é tão fácil encontrar o que queremos saber. Não, eu diria, antes de mais, sou uma pessoa interessada nas coisas. E se calhar por defeito de fabrico, desde pequeno, sempre quis saber, um bocadinho, sempre tive curiosidade de saber como é que as coisas funcionavam, mas sempre fui muito racional. Lembro que houve uma altura que quis ser astronauta, como todos os miúdos, Claro não é? que sim. Depois outra... Estou mesmo a ver. A única coisa que eu nunca quis ser foi jogador de futebol, curiosamente. Uau. É verdade, nunca quis ser jogador de futebol, não me perguntes porquê. E hoje em dia, quando penso, és tonto, podias ter sido jogador de futebol. Não é? Pelo que se vê hoje em dia, qualquer um podia ser. Bah, mais ou menos. Não, mas. E foi um pouco isto que me levou um pouco no dia a dia. Foi mesmo a escolha, depois daquilo que eu vinha fazer no futuro, no presente, que já faço há mais de 20 anos, que é a advocacia. Não foi uma escolha pensada, muito honestamente. Aliás, cheguei ao 12º ano e no início do 12º ano não fazia a mínima ideia do que eu queria. Estou a levar muito a sério. Aliás, eu penso que muita gente passa por isto, se calhar não assume, ou se calhar é muito influenciada pelos pais. Os meus pais, nesse aspecto, deixaram-me sempre muito à vontade, apesar da minha mãe querer que eu fosse médico. Ok. Portanto, Eu ia te perguntar isso. Isso foi logo pela gaveta, isso foi assim logo pela janela, o médico não. Mas se me deixaram muito à vontade naquilo que eram as minhas escolhas. E se calhar por causa disso eu não sabia o que eu queria fazer quando entrei no 12º ano. E a escolha do curso de Direito que vinha a fazer foi uma escolha no final do primeiro período e que ainda por cima obrigou-me a ter que trocar uma disciplina que tinha na altura, que precisava ter, que não tinha que era uma das específicas. Portanto, eu tive que trocar isto no final do primeiro período. E foi uma escolha, se calhar a maior parte das pessoas não acredita, mas foi uma escolha do mais racional que existe. Ok. O que é que eu imaginei? O que é que está mais saída atualmente? Naquela altura. Estamos a falar de 1996, 97, o ano letivo, e eu naquela altura, Direito. Olha, Direito parece-me interessante. Direito é uma coisa efetivamente depois perguntei, não é? Isto está a ser, sim. Conhece algum que está desempregado? Não, de facto, não conheço nenhum. E depois tinha muita saída, podia ir para a magistratura, podia ir para o notariado, não, mas havia essa hipótese. Ou podia de facto fazer outras coisas, por exemplo, há licenciados em Direito e alguns colegas meus que são outras coisas. Temos jornalistas, temos apresentadores, temos cantores, ou seja, também não era uma coisa que nos limitava naquilo que poderíamos fazer adiante. E assim foi. Escolhi Direito, entrei. O curso, uma seca absolutamente descomunal, como eu costumo dizer, um curso de banho de jardim. Por isso é que eu percebo que há muita gente que tirava e tirou o curso, por exemplo, tem tempo a só ler e fazer testes. Tá bem. Não é um curso complicado em termos de teoria e de fazê-lo, a sua prática sim. A prática depois do que é que tu queres fazer a seguir aí, então já é diferente. Isto é a mesma coisa, se calhar o curso de Medicina é muito marranço, perceber, sim. Mas uma coisa é tu seres licenciado em Medicina, ou outra mestre, coisa é praticar. Outra coisa é fazeres um diagnóstico. E há coisas que não se ensinam, há coisas que tu sabes ou não sabes. E isso acho que difere a capacidade de seres melhor eventualmente que os outros, ou melhor na tua profissão, é a tua capacidade de fazeres algumas coisas que outros não fazem, coisas boas, não é? De preferência. E foi um pouco, foi um descobrir aquilo do gosto de ser advogado e o gosto da profissão, que eu gosto muito do que faço,
exerço desde 2002, já vão uns aninhos, e gosto muito do que faço, e gosto todos os dias do que faço. Claro que há dias não há vontade, há dias não há pensamento normal, Claro. mas gosto muito do que faço e tenho tido naturalmente outras experiências pela vida, mas volto sempre aqui e penso que é o que vou fazer o resto da vida, a não sei que ganho o Euromilhões e Não esqueças dos amigos. e começo a ver de rendimentos, não é? E aí pronto, passo a ser daqueles que vivem de rendimentos. Exato. Portanto, e tenho uma vida muito mais descontraída e difícil, mas dá-me gosto portanto, e fui daquelas coisas que eu não planeei, foi uma escolha que aconteceu, mas racionalizada, e a minha vida toda assim, é muito racional naquilo que são as escolhas que uma pessoa toma. E tenho tido alguma sorte pelo caminho, porque de facto tenho encontrado coisas que gosto de fazer e continuo a gostar de fazer. Portanto, voltando à pergunta inicial, quem é o Luís Miguel? Pá, é um tipo que tem muita sorte na vida, em termos do que são as suas escolhas, tem tido a fortuna também de encontrar pessoas que têm acompanhado na sua vida e que são pessoas importantes e que mantêm estas relações há muitos anos. Não são muitas, mas são algumas. E pronto, e tem aproveitado aquilo que é o dia-a-dia e gozado da vida, acho eu, daquilo que é possível, não é? E agora diz-me outra coisa. Marítimo. Isso é uma espécie de doença saudável. Doença saudável, gostei. Não, é um gosto que vem naturalmente do meu pai também e da minha família. Sendo certo, da família da parte da minha mãe, curiosamente eram todos nacionalistas. A sério? Aliás, o meu tio era o famoso Bolachinha, que foi um dos jogadores Sim. mais importantes do Nacional e ganhou muitos prémios, que já faleceu. Da qual eu, quando ele era vivo, e só para reliar, dizia aos 36 anos, ele fez uma temporada no Marítimo e disse: foste tanto tempo para perceber que era aí que tinhas que jogar. Mas pronto, curiosamente foi muita influência naturalmente do meu pai, que não me obrigou a ser do Marítimo, é importante, ele só me fez sócio. Ele diz que foi quando eu pedi, aos 7 anos. E foi mesmo? Não sei, não me lembro. Mas é possível. É possível aos 7 anos, por exemplo, o meu filhote já não teve essa oportunidade. Não, ele até conta esta história. Quase que estavas na porta do... Quase não, fui mesmo. Porque, a título de curiosidade, na altura quando ele nasceu, o registro, portanto tínhamos de fazer o registro, não é? Claro. Temos que fazer ainda hoje em dia, mas no hospital ele só funcionava das 2 às 4 da tarde. Ok. Tinha lá uma senhora do registro, que nós íamos lá, dávamos os dados todos, ela depois fazia o processo. Ele nasceu às 4h30, portanto já só podia ser feito este serviço no dia a seguir. E então foste para o Marítimo fazer. Portanto, quando ele nasceu, tiramos-lhe uma fotografia, mandei para o meu pai fez o cartão dele lá, eu estava toda à espera só da fotografia. O registro no Marítimo foi feito primeiro do que no cartório. Sim, ele teve o cartão do Marítimo antes de ser registado, tecnicamente. Ok. Portanto, o que não deixa de ter a sua piada. Muito bem. Aliás, ele vai fazer 9 anos, portanto há 9 anos que é sócio do Marítimo. O pai vai fazer 40 anos de sócio. Portanto, já tem algum tempo. Podia estar a fazer 46. Se o meu pai tivesse feito isto mais cedo. Não, e é uma coisa que dá-me muito gosto. Eu gosto, não consigo explicar. Por exemplo, eu sei que aqui e a Madeira tu sentes isso, há muito aquela coisa que as pessoas são do Benfica, do Porto, do Benfica, ou do Sporting, necessariamente. Aliás, eu senti isso quando fui estudar para Lisboa, que parecia um anormal. Okay. Que era as pessoas perguntavam, dá o teu clube qual? Eu dizia, o Marítimo, sim, pois, mas daqui. E eu, daqui é o Marítimo. E depois ficavam a olhar para mim com o ar da normal. Sim, porque o Marítimo é um clube português. Pronto, mas não há muito esta coisa, no fundo, de se apoiar um dos 3 grandes. Sim. E então eu era o anormal no meio daquilo tudo, era o deficiente que achava que, portanto, o Marítimo, mas ficavam a dizer, mas como é que alguém pode ser do Marítimo, não ser do Benfica, do Porto ou do Sporting, pronto. Felizmente esta mentalidade tem mudado um bocadinho com esta malta mais nova. Até porque o Benfica, Porto e Sport passaram a ter concorrência nem que seja dos clubes estrangeiros. Exatamente. Mas este laço com o Marítimo até reforçou-se quando eu lá estive por causa destas coisas. Então ainda me deu mais gozo ser do Marítimo. E por aí, depois esta relação acabou por ir crescendo de alguma forma. Também alguma, lá está, uma coisa que me caiu do céu, que foi que comecei uma altura
que fui convidado pelo Diário de Notícias para escrever crónicas semanais sobre o Marítimo e sobre as jornadas, portanto comecei a escrever aí. E agora és comentador. Em 2010, a RTP, na altura, decidiu reformular o programa que tinha, que era o prolongamento. Na prática deixou de pagar a quem lá estava e começou a convidar gente de borla. Portanto, resumidamente. Portanto, e nessa altura fui convidado para um dos painéis do programa, que se mantém até hoje. Portanto, são 15 anos a fazer o programa. No meu caso, como representante, não oficial, naturalmente, do Marítimo. É bom que também se diga que não recebemos um tostão. Agora está um bocadinho melhor, recebemos 2 garrafinhas de água. Já não é mal. Já não é mal. Temos ali 2 garrafinhas de água, mas fazemos isto totalmente pro bono, a RTP não nos paga nada. Mas fazemos com gosto e o meu painel, que se mantém praticamente inalterado desde 2012, se não estou em erro. Portanto, já fazemos isto há alguns aninhos. Pois. E somos amigos e vamos nos divertindo também com aquilo. E já passamos por muita coisa e os clubes já passaram por muita coisa. E pronto, e acaba por ser um pouco esta a ligação. Nunca exerci nenhum cargo no clube, não tive nenhuma ligação em termos de ser dirigente do clube. Não digo que algum dia não possa acontecer, mas não vejo muito, honestamente, isso acontecer nos próximos tempos. Mas é mesmo aquela coisa que a gente não explica. A pessoa fica chateada quando o clube não ganha, fica muito contente, a semana é melhor quando o clube ganha. Depois muita gente passa por isso noutras circunstâncias, com outros emblemas, eventualmente. Mas acaba por ser um pouco esta ligação que é mesmo amorosa. Que se mantém desde a minha infância e penso que vai durar até... Agora, pronto, vamos falar de uma série de ligações amorosas que tu tens. Política. Essa não é amorosa. Não é amorosa? Nunca, eu vou-te ser franco, eu evitei não há a palavra certa, nunca se proporcionou, apesar de ter tido alguns convites, quando era mais jovem e por aí fora, mas nunca se proporcionou uma intervenção ativa na vida política. Não significa que não tivesse opinião, se calhar tinha algumas, mas não interessava para nada e se calhar era mesmo uma bozeira de opinião, era o mais provável. Mas sempre tive algum interesse, lá está, em perceber como as coisas funcionavam e o curso nesse aspecto também me abriu os olhos em muita coisa. E depois eu tirei o curso na Faculdade de Direito de Lisboa, na Universidade Clássica, que é uma universidade e uma faculdade particular muito politizada. Para teres noção, as associações de estudantes, à minha data, quando eu lá estava, que eram eleições que existiam, mas eram eleições a sério, com muita importância naquilo que era a vida académica, e a associação de estudantes era uma coisa muito em voga e com muita influência e muita força. Portanto, e as listas que se candidatavam eram listas de juventudes populares, que estavam na faculdade, não é? E que se candidatavam, portanto, eram apoiadas quer pelas JSDs, JS, enfim, Sim. até havia uma lista apoiada pelos comunistas, os jovens comunistas, ou seja, havia ali muita politização. E esta, de alguma forma, esta introdução à política via o espírito universitário e aquilo que acontecia lá, é aquilo que eu estou a dizer, abria um pouco os olhos às coisas. O meu primeiro professor, minha primeira aula todas, quando sentei o rabinho em outubro, alguns de 97, a primeira aula que tive foi com o Marcelo Rebelo de Sousa. Foi o meu professor na altura de Direito Constitucional, ele era ainda à data presidente do PSD, depois ele veio a se demitir no ano a seguir, ou seja, de alguma forma também acabou por de repente estava a ver estas pessoas muito perto. Tive professores como o António Vitorino, o Sousa Franco, o Sousa Franco já faleceu, portanto, mas muita gente com muita ligação ao espectro político e que de alguma forma acabou por dizer, se calhar até posso ter alguma intervenção. Mas ficou-se, foi passando, na faculdade nunca fiz nada. Quando regressei à Madeira,
E tive alguns convites, tive convites do PSD, tive convites de outros, mas havia coisas que não me identificava e também não, estava a começar a carreira, estava a estagiar, portanto, também não queria muita ligação. Sendo certo que havia sempre aquela coisa, estou entras aqui, entras ali, é mais fácil a tua vida para não sei o quê, mas isso nunca tive problemas com isso. E entretanto, em 2010, 11, alguns por aí, efetivamente decidi, eu acredito nisto, identifico com as pessoas, gosto da mensagem, vejo que posso ter alguma participação, e nessa altura entrei e filiei-me no CDS e estou lá desde essa altura. Já tive, graças a isso, algumas experiências interessantes. Imagino que sim. Já fui interessantes até de alguma forma para conhecer também como a coisa funciona. Tive a hipótese de ser vereador na Câmara Municipal do Funchal, sem pelour, na altura estávamos na oposição, e exerci o cargo durante uns 5 anos, por 2 eleições. Depois, mais recentemente, por força daquela novidade que foi o PSD não ter maioria e ter que fazer acordos com outros partidos, então fez a coligação com o CDS e o CDS acabou por ir para o governo em 2019 e eu fui de arrasto e recebi um convite que foi muito ponderado, vou ser honesto, porque isto obrigava, no fundo a proposta que me foi feita era ser inspetor regional da ARAI, para quem não sabe, no fundo é o equivalente à ASAI a nível nacional na Madeira. Só que isso obrigava ao cumprimento do regime de incompatibilidades e eu tinha que suspender a minha inscrição na ordem. E a suspensão da inscrição na ordem não é só uma coisa que se faz, pronto, está aqui, agora estou a suspender. Não, há um aspecto físico, porque há uma entrega física do nosso cartão. Nós temos mesmo fisicamente entregar o cartão da ordem que nós temos. Há mesmo este gesto, que não é só simbólico, é real. É real. E isso foi, se calhar, a decisão mais difícil que eu tive até hoje. Foi efetivamente porque eu já exerci, portanto, isto foi em 2019, estava praticamente com 14, 15 anos de carreira e de repente ia deixar de exercer. Ia fazer outra coisa, é verdade, mas ia deixar de exercer. Era a primeira vez, eu disse... Pois. Tinha saído, eu tive 12 anos num grande escritório de advogados, era o maior escritório aqui na região. Depois passou a ser um dos maiores do país, quando em 2009 passamos para Abreu Advogados. Portanto, eu entretanto tinha saído da sociedade para abrir o meu próprio escritório em 2014, 5 anos depois estava com esta aventura. E eu aí, lá está, é a sorte de ter pessoas que também foram muito importantes e são muito importantes na minha vida e pessoas que me apoiaram e apoiaram-me com muita força nessa circunstância, o caso da minha sócia, da Isabel Andrade, que, coitada, ficou a tomar conta do escritório durante 5 anos, mas fez-o bem e muito bem, e o regresso também foi mais fácil à pala disso. Mas foi uma experiência enquanto inspetor regional da ARAI muito interessante, porque era a primeira participação de uma força partidária diferente do PSD naquilo que era o governo da região. Acho que isso foi um marco e dá muito orgulho de ter participado nessa mudança e acho que deixamos de alguma forma a nossa marca naquilo que pode ser a governação da região. Penso que as pessoas também ficaram, de alguma forma, a maioria, pelo menos, satisfeitas com o resultado, porque estamos a falar de um governo de coligação que teve que ultrapassar uma pandemia, com todas as lembranças que isso nos deixa, teve que ultrapassar depois aquilo que foi o início da crise económica e financeira, com o aumento generalizado dos preços via a invasão da Ucrânia pela Rússia, havia uma série a questão da subida das taxas de juros para controlar a inflação, ou seja, todo aquele encarecimento obrigou a medidas muito excepcionais e eu estava na entidade fiscalizadora da economia e dos géneros alimentícios, portanto, nem imaginas o que foi as dores de cabeça que aquela situação trouxe, mas foi uma boa experiência, que entretanto terminou, regressei ao escritório,
e da qual já não sais, já fica aqui a nota. Pronto. Foi uma boa experiência, mas eu não gosto de repetir experiências. Há coisas que não se repetem. Portanto, e foi, no fundo, vamos voltar àquilo que eu disse no início. Há muitas coisas na minha vida que não são planeadas, de tudo. Vão acontecendo. Vão caindo de alguma forma e uma pessoa vai aproveitando aquilo que a vida nos dá. E a política é claramente isso. Não te vou dizer que é uma coisa que eu, francamente, acho que exerço com muito gosto. Eu acho que exerço mais, ou exerci mais, com alguma responsabilidade. Sim. De contribuição, mas é cansativa. E estares muito tempo naquele mundo não é fácil. Não é fácil e ainda mais difícil se torna se tu ficas de alguma forma dependente desse mundo. Exato. E eu, felizmente, posso dizer que não dependo disso. Portanto, foi mesmo por uma experiência nova e por achar que podia também dar alguma coisa diferente. Modéstia à parte, acho que dei. Modéstia muito à parte. Isso, o tempo será o juiz disso. Exato. E as pessoas. Mas pronto, mas fica. Mas acho que também abrimos caminho para aquilo que as pessoas perceberam que de facto há alternativas. E essas alternativas, pensadas a dois, se calhar a 3 ou 4 é mais complicado, mas a 2, de facto, podemos trazer coisas novas à região e que bem precisamos. Aliás, um cenário que agora se repete desde as últimas eleições de maio, um cenário que se repete e esperemos e acredito que será para 4 anos e meio, mais coisa, menos coisa, e dar essa estabilidade que nós precisamos e muito. E no meio disso tudo, porque já não te chega, sim, não é? É muita coisa. Temos o teatro também. Pois temos, lá está, vou voltar a bater na mesma tecla. Essa então. Tu és um homem das mil atividades. É que caiu literalmente do céu. Isto foi. Tenho de dizer isto, nunca tive qualquer experiência até pisar o palco. A primeira vez que pisei um palco para fazer uma peça de teatro foi em 2003. Estava ainda a estagiar, tinha tempo. Com a peça? Família Addams. Foi aí, nesse preciso momento que nós nos conhecemos. É verdade. Já vão uns aninhos. Pois é. Ninguém está a contar. Mas, portanto, o meu compadre, meu amigo de longa data, o Pedro, ele sabe quem é, nós estagiámos, aliás, fizemos o curso juntos, vivíamos os últimos 3 anos de faculdade no mesmo apartamento, em Lisboa, e quando viemos para cá, fomos estagiar para o mesmo sítio. Portanto, e nessa altura ele já fazia teatro, ele já tinha essa experiência e literalmente a do verão todo de 2003 a massacrar a cabeça. Vai experimentar, porque eles precisavam de uma personagem que não tinham e que não sei o quê. E isto começou alguns em julho e literalmente a do verão todo a me chegar a cabeça. Experimenta, vem experimentar, vem ver, vem não sei o quê, e disse, deixa-me em paz, eu não quero, nunca fiz, não sei, não tenho experiência, não quero saber, não tenho interesse. Arranjei todas as desculpas e mais algumas que ia arranjando. Até cá um dia, isto no início de setembro, e disse, rapaz, se eu for, vou esse bendito para ver não sei o quê, tu deixas-me em paz. Mas tens que ver, está bem. Pronto, lá convenceu, fui fazer, conheci o Eduardo Gaspar, que era o encenador da família Addams, levou-me para uma salinha, e eu que isto deu umas coisinhas para ler, agora faz o que quiser, e não me deu grandes indicações, eu sabia qual era a personagem, naturalmente, quem é que não conhece, família Addams. Curiosamente, escrito de propósito para nós. Pelo Eduardo. Sim, foi um texto original. Não havia nada. Era um texto original do Eduardo. Era a família Addams na Madeira. Exato. Vinha de feiras aí para a Madeira. Mas foi giro. Foi muito giro. E aquilo era uma espécie de musical com uma série de coisas. Portanto, uma coisa enorme. E mesmo toda a logística daquilo era uma coisa grande. Sim, porque foi feito em português e em inglês. Uma semana em português e uma semana em inglês.
Tínhamos tempo na altura. É, não é? E então eu pedi-me para ler, eu li, e no fim ele diz lá no seu: Ué, se você quiser, o papel é seu. Eu, oi? Como é que é? Como assim? O papel é seu, viu? Está bem. Pronto. Lá está. E pronto, e o bichinho ficou. Aliás, eu ainda digo hoje ao Eduardo, já fiz de lá para cá, Já fizeste muita coisa. já fiz muitos trabalhos. Francamente, já perdi a conta. Com certeza, mais de 30, 40 peças à vontade, dos mais variados estilos. Hoje em dia, praticamente só faço combate, essencialmente. Mas ainda retorna àquela. Para mim, e digo sempre, o Eduardo diz, mas Foi aquela. E ele ainda hoje diz: pô, o texto é horrível, o texto é horrível. Credo, foi tão fixe. Está maravilhoso. E ainda hoje volta àquilo porque foi se calhar, por exemplo, se aquilo tivesse sido uma experiência que não tivesse se calhar tido todo aquele ambiente e toda aquela grandeza e tudo aquilo à volta, mesmo eu tinha 24 anos, estava a fazer uma personagem de 10 anos, 12 anos, que era, pronto, mas também tinha cara de penico. Sim, na altura tinhas. E, portanto, mas toda aquela envolvência e mesmo depois a própria reação do público, nós tivemos todos os dias casas cheias, esgotadas. Eu lembro-me que houve uma sessão, portanto, para quem conhece o teatro, portanto, o último andar, naquele tem luzes e porcaria, não se pôs estar lá ninguém. Pois. E eu lembro que olhei para cima e estava cheio de gente pendurada. E eu, oh my God, e para mim era a minha primeira experiência. Imagina, eu não tinha experiência e já tive experiência de fazer com meia dúzia de pessoas na plateia e é horrível. Pois. Por muito que tu digas que, pá, estamos lá a fazer a o teoria trabalho. é que Sim. estás a representar para um teatro cheio ou vazio. Não é a mesma Tens coisa. que dar a mesma... Sim, mas não é a mesma coisa, porque nós alimentamos da reação do público também. O público também Sem dá-nos dúvida. aquele feedback que a gente vai apanhando. Se for uma comédia, o riso ali. Se não for uma comédia, se for outra coisa qualquer, aquelas reações, os sons, as coisas que nós vamos apanhando. E isto vai-nos, parece não, mas vai-nos alimentando também. E naturalmente, nós temos muito trabalho para pôr aquilo em cena. Sim. Se não As está lá pessoas ninguém não têm para noção. ver, se não está ninguém para ver, é verdade, nós estamos a fazer o nosso trabalho e estamos a pôr aquilo ali, mas o objetivo de fazer um trabalho é para levar ao público. Se o público não aparece, já não está a fazer nada, Claro. na minha opinião. E portanto, e como esta experiência foi tão boa, e eu já tive outras experiências Menos boas. menos boas no meio disto tudo, eu penso que é isso que me deixou lá o bichinho mesmo enraizado e plantado, e sempre que posso, naturalmente a disponibilidade já não há a mesma. Obrigações familiares Claro. e profissionais obrigam a que as coisas sejam diferentes, mas é mais uma vez, lá está, as pessoas que comigo estão e a minha Luísa é nesse aspecto altamente Por acaso tiveste paciente. sorte. Estou a dizer, homem, eu acho que sou uma pessoa com sorte. Altamente paciente e compreensiva e aceita, e depois até gosta. Ela diz, Sim. participar não. Mas ela De gosta longe. de... Mas depois e ajuda, e mesmo com o Gabriel, essas coisas todas. E nunca se opôs a nada, apoiou sempre, portanto, e foi sempre, e é uma coisa importante no meio disto tudo, porque também permite-me depois ter Claro. esta disponibilidade para fazer isto. Por exemplo, parece que não, e as pessoas não têm noção disso. Por exemplo, nós fizemos em 2000, o Gabriel não era nascido, fizemos em 2015, a Luísa engravidou nessa altura. Mas fizemos uma peça em 2005 que foi aulas sobre a Broadway. que nós já tínhamos feito em 2001. Sim, exatamente, mas isso eu não tinha entrado. Essa entrei eu. E, aliás, para mim só existe a partir de 2003. Pois. E essa foi uma peça muito importante para o Matos também, que era a colaboração com o Diário de Notícias e tinha outros patrocinadores e o Casino, e que veio o Diogo Amaral e a Paula Neves, Exatamente. que eram as estrelas da companhia. E o Eduardo enganou-me aí, porque o Eduardo disse, tem um papel para ti, não é assim? Não é? Quando fui ver, eu parecia sempre, estava em todo o lado, era o Fred, era o gangster. Pois. Nem sei porque é que eu acredito em ti.
E nós começamos a ensaiar em fins de junho, alguns por aí. A peça estreava alguns em meados de outubro. Começamos a ensaiar em fim de junho. Tivemos uma pausa em agosto, que é normal. Tivemos 3 semanas de férias em agosto. Até por calendários e outras coisas, outras questões que não era possível fazer, mas posso dizer que de fim de junho, com exceção dessas 3 semanas até a estreia, eu tive 2 fins de semana sem nada, de folga. Exato. Portanto, e era sempre pós-laboral, naturalmente, nós íamos sempre, exceto aos fins de semana. Portanto, era sempre pós-laboral, portanto, saímos do trabalho, que hoje, vá lá, que na altura ainda não tinha filhos. Não, parece que não, mas isso, não havia esta obrigação, mas ocupou muito tempo. Também tivemos, felizmente, o devido reconhecimento do público. Nós enchemos o casino, a sala de casino, que é bastante grande, quase 700 pessoas, e enchemos em todos os dias de sessão, acho que foram 3 ou 4 dias, já não me recordo, tivemos sessões duplas. Portanto, houve também esse reconhecimento e o Diário também fez uma promoção muito grande desse trabalho. Foi um dos trabalhos muito relevantes do MAD, mas lá está. Custou-nos a pele, claro que sim. nessa circunstância toda, mas depois o resultado, porque também tivesse a aceitação do público, foi um resultado que lá está, é daqueles que eu regresso com muito gosto e relembro e gosto de contar às pessoas, e fiz outras nem tanto, mas pronto, é que começou, voltando ao início, começou começou muito caído do céu, sem qualquer tipo de experiência nenhuma, sem formação, sem treino, sem nada. Depois fui aprendendo pelo caminho, técnicas de respiração, diafragma, essas porcarias todas que a gente agora fala, projeção de voz, essas coisas todas. Para ti também é bom, porque tu precisas de... Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu diria que sim, que tinha que convencer 12 pessoas, como o meu cliente que matou 50 gajos, é inocente. Aqui não, aqui não há as 12 pessoas, mas pode haver um gajo. E normalmente os juízes não ligam muito à nossa oralidade, mas sim à questão que nós fazemos de prova e de questões, é muito mais técnico do que emocional, os julgamentos em Portugal, mesmo os julgamentos criminais. Portanto, é um bocadinho diferente. Nós não necessitamos esse dom da oralidade tão desenvolvido como se calhar um advogado americano, ou como a gente vê nas séries. Não é? É algo muito diferente. Lamento rebentar a bolha, mas não tem grande interesse. E o teatro acaba por ser também de alguma forma um escape, não é um escape, eu não vou dizer que é um escape porque isso parece que outra coisa é dramática, não é. Mas é um gosto, é um hobby que se criou, que eu faço com muito gosto sempre que posso. Hoje em dia, se calhar, dou-me ao luxo, entre aspas, de escolher, de alguma forma, mas felizmente agora tenho algum tempo mais disponível para poder fazer. Mas também a organização também é outra, já somos mais experientes, já entramos no negócio com mais facilidade. Sim. E aparentemente dizem que eu tenho algum jeito para aquilo. Livraria Esperança. Olha, isso é culpa tua. Obrigada. Foi uma relação que já não sei há quanto tempo é que tem. Começou por uma razão jurídica. Sim. E acabou na altura com a Dona Lourdes e toda. Mas já foi lá por volta de 2013. Para aí, penso que sim. Não te consigo dizer exatamente quando. Foi pouco depois da morte do Sr. Jorge. Sim, eu ainda cheguei a conhecer o Sr. Jorge um bocadinho antes disso, mas oficialmente foi depois disso. Começou de forma profissional, vamos chamar assim, de serviços que foram prestados. Entretanto, desenvolveu-se uma relação. Depois vieste tu, tomar conta da coisa, convidaste-me e pronto, cá estou aqui para o que der e vier. Acho que a livraria, enquanto livraria, é algo que não tem o reconhecimento que deveria ter, não só da população madeirense, mas sobretudo dos decisores políticos da nossa terra. Acho que a livraria, e tu melhor do que eu poderás dizer isso,
mais do que a sua noção de livraria e ter livros, é um marco turístico da nossa cidade, da nossa ilha. É a mais antiga, corrijo-me se não estou em erro, fora do território continental. Sim. Portanto, tem um espólio gigantesco. Aliás, estamos na área do direito e eu estava aqui, eu estava aqui a comentar que isto já não é uma livraria, é um museu. E portanto, e acho que esta dupla faceta que a livraria tem, de facto, é algo que tem que ser reconhecido e da nossa parte rentabilizado. Portanto, e acho que e na tua gerência tenho certeza que nós vamos conseguir transformar o teu sonho em realidade, porque acho que temos tudo o que é preciso. Falta dinheiro, isso é como tudo na vida, isso é o que nós queremos. Se alguém quiser ajudar e juntar-se ao projeto, faça o favor, porque acho que fica a ganhar. Nós agradecemos e fica a ganhar. Mas de facto nós temos aqui um espólio que é um autêntico museu do livro. E acho que a Livraria Esperança é atualmente, sem falar daquilo que é o comércio normal, Sim. daquilo que continua a existir, mas tem toda a outra sua vertente, que é o Museu do Livro. E eu lembro-me disto não porque achei que era giro. Portanto, não sei se existe algum Museu do Livro. Não sei, se realmente... Mas nós temos aqui verdadeiramente isto. E depois eu, por acaso, não sou mais erudito que os outros, não está aqui em questão. Mas acho piada em museus, e quando a gente vai a qualquer sítio, e quando nós temos, felizmente tenho tido a oportunidade de viajar e de conhecer outros sítios, e gosto de ir sempre a um museu qualquer, de qualquer coisa, não interessa. A maior parte fico desapontado, vou dizer franco. Então, aqueles museus de arte moderna, estava-te a contar um museu que entrei recentemente, em que a primeira coisa que eu vi são 3 caixotes no chão em forma de triângulo, caixotes de madeira, em forma de triângulo, ligados com um fio, um cordel qualquer e terra à volta. É arte. É arte para alguém. É arte o suficiente para estar num museu, não é? Sim. Portanto, mas gosto de discutir, não vale a pena. Eu tenho alguma dificuldade em digerir isso, porque vejo o Gabriel a fazer isto lá em casa e eu brigo com ele. Portanto, se calhar vou deixar de brigar e mandar dizer: olha, mas isto para um museu qualquer, um curador qualquer, ainda vais fazer carreira com essa treta. Mas, e a nossa terra tem, de facto, a nossa ilha tem um espólio muito importante do ponto de vista histórico e do ponto de vista daquilo que é a vida fora do território continental. Nós temos aí museus muito importantes, o Museu de Arte Sacra, e temos este, que é o Museu do Livro. Tenho que dizer isto. E acho que nós deveríamos ter esse reconhecimento formal por parte de quem nos governa, de forma a também conseguirmos desenvolver e transformar isto numa paragem obrigatória dos turistas, já que temos tantos aí. Sim. Vamos aproveitá-los. Agora, não é? Porque eu tenho a certeza que isto seria, de alguma forma, bastante atrativo para essas pessoas, porque, de facto, tens aqui coisas incríveis e, sobretudo, se calhar tens aqui já exemplares que não existem no outro lado. Exato. Portanto, daí, É verdade. Daí que acho que é uma questão que temos que explorar e temos feito com as dificuldades naturais de uma receita que é ínfima, mas que, enfim, mas vamos ultrapassando essas dificuldades, de certeza. Cá estamos para isso, não é? Não sei, preferência. Temos a que trazer mais gente. Parece um investidor qualquer. Não só o marido precisa de investidores. É, não é? Bem, Luís Miguel, muito obrigada. Foi um gosto ter-te cá connosco. Obrigado pelo convite. Para quem não gosta de falar. Continuaremos nesta saga. Claro que sim. Claro que sim. Sempre. Obrigada. Obrigado.